Fala galera, tudo bem? Aqui é Felipe, estamos iniciando mais um Nascidos para Adorar podcast e tô aqui ao lado de Bruno, né? Vocês estão vendo já. Sempre. Eu nunca faltei. Em mais uma oportunidade. E hoje nós temos, como a gente sempre fala, o quê? Alguém o quê? Alguém especial, Alguém convidado especial. Sempre é. Pois é, então Bruno, por favor, apresente nosso convidado de hoje. Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Esse convidado, a gente foi descobrindo que temos vários amigos em comuns, inclusive a esposa dele já fez alguns serviços pra gente aqui na agência e tal, e aí conversa vai, conversa vem, conversa com um, conversa com o outro, acabamos descobrindo que temos um amigo muito grande em comum, e aí ele apresentou a gente, estamos aqui hoje para contar um pouquinho a história de Marcos Semeadores. Seja bem-vinda. Muito obrigado, uma honra estar aqui nesse podcast abençoado de Deus, né? Nascidos para Adorar. E vamos bater esse excelentíssimo papo aqui. Espero que vocês gostem. E vamos nessa. Vai ser massa, vai ser massa. A gente sempre começa, né, perguntando a história, né? A sua história, quem é Marcos Semeadores, onde nasceu, como é que foi ali talvez primeiro quem é Marcos, depois quem é Marcos Semeadores. Marcos Semeadores. Semeadores não é o sobrenome dele, né? Não. O nome é artístico, não é que eu uso no trabalho, não, como cantor. Sim. E eu sou daqui de Salvador mesmo, da Bahia. E meus pais, eles são pastores, eu nasci em berço evangélico. E graças a Deus tive a oportunidade e a honra de estar aprendendo. Claro que filho de crente, né? Não é crentinho, mas eu tive a oportunidade, esse privilégio de poder estar aprendendo, né? E graças a Deus eu não me desviei como muitos, né? Que às vezes filhos de pastores se desviam. E por causa da pressão, Você da não era opressão. baterista não, né, velho? Eu era baterista. Sempre é. A maioria dos filhos de pastores... Quem nasceu na igreja começa na bateria. Começa na bateria. E aí tive a honra de aprender a bateria, né? Toquei com meu irmão também, Ministério de Louvor, cantei Ministério Enquanto Eu Viver. Você tocou na Enquanto Eu Viver com o Gil William, né? Mas assim, não era o Enquanto Eu Viver ainda, era ele. Eu tocava eu, o Elon... Sim. Eu, Elon, Marcelo, acho que não era. Vocês devem ter ensaiado no meu estúdio. Não sei se você ensaiou, eles ensaiaram no meu estúdio que eu tive ali em Itapuã há uns 12 anos atrás. Foi em 2010, no estúdio, como era mesmo? Estúdio 1, o nome. Eles ensaiavam lá, não sei se você chegou aí. Não cheguei aí, né? Porque na verdade assim, eu tocava com ele no ministério da igreja. Aí ele já saía, né? Mas não tinha o projeto Enquanto Eu Viver ainda. Entendi. Foi depois que ele foi se pautando, né? Deus foi colocando no coração dele esse ministério, ele seguiu isso. E aí, graças a Deus me deu a honra, né, de estar crescendo, estar aprendendo com meus pais, que sempre me deram ótimos conselhos, ótimos testemunhos. E eu, na minha adolescência, decidi, né, seguir o evangelho mesmo, tomar uma atitude mesmo de ser cristão de verdade. Que é um período difícil, né? Acho que tanto eu quanto o Bruno também, nós tivemos essa experiência desde criança, né, em um lar cristão. E essa fase da adolescência sempre é uma dificuldade, porque você está ali em formação, você está construindo ali sua personalidade, é muita influência externa em cima de você, e é realmente um desafio. Ainda mais quando é filho de pastor, o peso é maior. Você já tem aquele estigma, digamos assim, de que tem que ser referência, tem que ser exemplo. Então, qualquer vacilo que você der ali, parece que cresce de forma significativa o problema, né, na sua vida, ainda mais sendo baterista. É verdade. Mas é isso. E aí, você crescendo, né, em um lar evangélico... Qual igreja era? Igreja Semear, Batista Semear. Aqui em Lauro mesmo. Na Boca do Rio, a gente tem... Hoje, né, na Boca do Rio... Na época eu era da Boca do Rio, a gente saiu, veio para Itinga. Isso eu lembro dela em Itinga. Isso aí, a gente tem na Itinga, na Boca do Rio e Santanópolis. Massa. Ministério lá. Massa. E com relação à música, você falou que começou tocando bateria. Você tinha mais ou menos quantos anos quando começou assim? Eu tinha uns 11, 12 anos de idade quando eu comecei a tocar bateria. Até aprendi com o filho do apóstolo. Hoje ele é até presidente da igreja lá, da Igreja Batista de Amaralina. O filho é o pastor presidente hoje da igreja. Tocava muito. Ele teve uma banda de rock na época, eu me esqueci até o nome da banda agora, mas muito boa também. E a gente vai aprendendo, né? Fui crescendo na música, fui ali ouvindo da palavra de Deus. Deus foi me soprando para
me dando algumas composições, algumas ideias, e Deus foi me inserindo nessa questão do projeto Semeadores, né? Que é aí que eu fui galgando desde a minha adolescência essa vontade. Eu fui montando a primeira banda, ainda não tinha essa profissionalismo, Sim. né? Tanto que quando eu comecei, a primeira vez que eu toquei, minha mãe, que era pastora, aí ela fala hoje que ela disse que orou para Deus tirar esse desejo do meu coração. Ela disse, meu Deus, é muita zoada, muito barulho. E aí eu peguei, continuei, independente disso, né? Fui continuando com as dificuldades, com os percalços. Aí em 2016 eu juntei uma galera profissional, alguns amigos. Até quem me ajudou foi Luan Freitas. Conhece o Luan Freitas? Sim. Antes ele já me ouvia no estúdio, ensaiar no estúdio dele. Ele não era cristão na época. E aí ele disse, velho, eu vou te ajudar a produzir esse CD e tal, gostei muito e tal. Vou te ajudar. Aí, só que eu não tinha ainda o recurso financeiro para poder fazer o CD. Aí quando eu fui fazer, ele se converteu. Ficou melhor ainda. Ficou lindo. Aí ele me ajudou muito, aí a gente fez... Na época era Nós Semeadores. Eu ia perguntar isso, porque eu lembro da Nós Semeadores. Era Nós Semeadores, e aí ele ajudou a produzir, a juntou uma gig maravilhosa. A gente fez um CDzão, e a partir daquele momento eu comecei a galgar, né? Algo mais profissional mesmo. Devagarzinho. Massa. E só pra gente voltar um pouco, porque a gente tá falando aqui da Nós Semeadores, do barulho disso aqui. Mas para aquelas pessoas que ainda não conhecem, né, o tipo de música que você faz é algo totalmente diferente, assim, por muito tempo visto de forma preconceituosa. Creio que ainda hoje ainda tem, você não deve passar ainda por muita dificuldade com relação a isso, mas graças a Deus eu visualizo que a gente tem vencido muito dessa barreira, que é o ritmo do pagode. Isso. Né? Então, e aqui em Salvador, Bahia, então, que a gente tem o famoso pagodão, que é muito mais ali severo, e você iniciar no meio cristão uma banda de pagode, um ministério efetivamente ali, porque deixa de ser um serviço que você está fazendo, é muito desafiador, né? Tem algumas igrejas que até hoje não permitem. Começou com problema com a mãe dele, né? Isso já a mãe tem. teve problema, imagine o resto. Eu particularmente, eu acho massa. Acho que Bruno sabe, Bruno é baterista também, né? Mas todo doido tocando pagode, não sabe. Não é minha praia, não. E tem que ter um molejozinho pra poder tocar. É verdade. Tem que ter o swing da Bahia, tem que ter o swing da Bahia que ele não tem. Isso é natural. Então, e você começar isso na igreja, eu li diversas vezes, você já viu pessoas falando sobre isso. Isso não é adoração, isso, aquilo, isso é... Como é que foi para você iniciar sabendo que seria realmente uma seara ali difícil para você nesse processo? Primeiro que eu não queria, né? Eu não queria isso, eu fugi por muito tempo. E uma das coisas que me fez eu até ir mesmo por isso foi uma experiência que sempre quando eu vou nos lugares eu conto, que foi... Eu não estava bem espiritualmente, estava... fugindo mesmo por justamente isso, é o preconceito. Pessoas falando mal, as críticas, o vídeo bota ali, hoje melhorou, mas ainda tem. Sim. Entendeu? Muita pedrada, as pessoas não associam, né? Não associam essa questão do estilo musical, da adoração. E aí eu decidi que não vou fazer isso, que nada, eu vou ficar tomando uma paulada, tanta forma de levar Evangelho de Cristo. E aí eu fui lá para Aracaju, e aí chegou lá, não estava bem, aí fui atravessar um local lá com um amigo, e ele era, acho que era major, alguma coisa da Marinha, alguma coisa assim, não me lembro ao certo. Aí eu fui, quando eu cheguei na metade do caminho, ele já estava no final, já estava lá na canoa, que era o lugar meio fundo. Aí ele descansou, quando eu fui chegando, ele foi voltando. Aí eu cheguei, quando eu cheguei, eu fui voltar logo. Eu disse, rapaz, não vou ficar aqui sozinho, não. Quando eu fui voltar, a corda da canoa pegou no meu pé. E eu já tava cansado e eu, perdi o impulso. E não consegui mais voltar. Aí eu fui cansado, meu Deus, vou morrer. Aí, vou morrer, vou pro inferno. Foi o que eu pensei. Vou morrer, vou pro inferno. E aí eu falei, rapaz, me ajude e tal. Aí ele já tava bem distante, ele achou que eu tava brincando.
E aí veio uma onda, eu engoli água, aí ele viu que era verdade, foi questão de segundos, já estava atrás de mim me empurrando, bora, bate o braço. Ali foi uma das experiências que me fez despertar, né? Despertar. Eu disse, não, eu tenho que fazer. Se eu faço, eu morro. Mas... Ou eu cumpro o propósito que Deus tem para minha vida, ou eu morro. E teve outro dia que eu estava num ponto de ônibus, um rapaz ficou me olhando de cima, de cabeça para baixo assim. Eu disse, rapaz, esse cara vai me assaltar. E olhando, aí depois ele perguntou, você é cristão? Aí eu disse, rapaz, sou. Aí ele começou a falar muitas profecias, né, para mim. A dizer, para chegar em casa, ouvir a música Nunca Para de Lutar. E vai. Foi a partir daquele momento que eu gravei o meu primeiro, foi depois desse dia. Fui, não, agora eu preciso ir para cima. E aí fui indo na medida, cada vez mais, fui investindo. E Deus foi falando comigo, dizendo, invista. Então a questão, assim, da minha decisão foi isso, né? Deus foi naturalmente, né? Deus disse, você tem que ir, meu filho, você vai fazer a revolução nesse ritmo. Eu vou te abençoar e vá. E essa transição, porque você começou tocando bateria, mas quando você iniciou efetivamente com a banda, você ainda estava na bateria ou já estava cantando? Já cantava na Nós Semeadores, era eu e o Thiago. Mandar um abraço para ele, Deus abençoe, Thiagão. E era eu e o Thiago que cantava nessa época e já era cantor, não era mais baterista. Porque eu comecei na bateria e fui fazendo back, fazia back para o meu irmão. Sim. Aí depois, com o projeto, eu fui cantar. Entendi. Deus tocou esse desejo no meu coração, né? Massa. Você tem pergunta? Foi interessante você falar isso, porque eu estava lendo, inclusive agora, antes de vir para casa, Pedro, e assisti uma pregação ontem da pastor Flávio da Lagoinha de Minas, né? A Lagoinha Matriz. E ele falava um pouquinho sobre mais ou menos o que você falou, né? Eu cumpri o propósito ou morrer. E aí ele estava contando, e eu li hoje, curiosamente, antes de vir para cá, eu estava lendo, sobre Pedro, quando Jesus fala que ele ia negar, e Pedro, não vou negar, aquela coisa toda que a gente acha que consegue, né, pela nossa força e tal. E aí a passagem fala que Pedro, quando Jesus foi preso, Pedro seguia Jesus de longe. E aí ele começou a falar isso sobre quando a gente se distancia de Jesus, e é justamente isso, né? Quando a gente se distancia de Jesus, a gente começa a se sentir fraco, como você falou, na fé. Quando você se distancia do seu propósito, você começa a achar que não faz sentido mais a sua vida, você meio que perde o sentido, e aí quando você perde o sentido do propósito, qualquer coisa é qualquer coisa, que nem diz o pessoal, né? Você acaba vivendo por viver, e para quem é nascido para adorar, eu acho que isso é muito claro, quando você começa a viver achando que não está cumprindo algo que Deus tem para sua vida, ou até achando que Deus não tinha nada, você começa a ficar naquela dúvida, você está mais sujeito a morrer, como você fala, né? Isso. Que aí Pedro, ele acaba se distanciando de Jesus, e pelo fato de ele se distanciar de Jesus, ele nega Jesus 3 vezes. E aí depois diz que Pedro chorou amargamente. Gera incômodo, né? Gera incômodo. E é mais ou menos isso, né? Quando a gente está distante do Senhor, vão acontecendo situações que ou a gente volta para cumprir o propósito de Deus, ou a gente vai chorar amargamente, né? Vai pagar o preço por isso. E aí, quem nasceu para adorar, Jesus dá um jeito de chamar de volta e cumprir o chamado, né? E diz que o chamado é irresistível, né? É verdade. Vai chegar uma hora que você, independente da forma como aquilo vai acontecer, você vai ser direcionado para aquilo, você vai ser conduzido para aquilo. Então, é forte a gente viver o chamado. Agora, é muito interessante porque a gente sabe que esse processo é um processo que causa, né, feridas de modo geral, até chegar, mas quando você vive o propósito, todas aquelas feridas são curadas. São cicatrizadas pelo cumprimento do propósito. Não significa que vai deixar de ser difícil. Exatamente. É difícil, né? Os percalços no caminho sempre vão acontecer. Mas a certeza do propósito dá a certeza que você... A certeza do chamado dá a certeza que Deus vai estar com você. Mesmo em meio aos problemas, né? Uma dúvida aí já é puxando novamente para a questão de ritmo de modo geral, né? Sim. A gente percebe que existem algumas bandas que foram, digamos, pioneiras do ritmo no Brasil. Sim. Eu lembro muito, né? Acho que uma das que foram mais conhecidas é o Ministério Louva a Deus. Isso. Lá de Brasília, né? A gente até teve Foi eles que a gente alugou. Eu aluguei minha batera para eles. Teve uma Bahia aqui em 2010 que eles fizeram e teve um trio e eles tocavam no trio. E a batera que a gente... Chegou no dia do trio, cadê a batera? Não tinha... No meio do evento, pegou a batera nossa
Foi pra mesmo. poder colocar lá. E aí, nesse dia, eu lembro que a gente foi com o baterista, inclusive, Lá em na casa Foxtrot, buscar. no Salvador Norte Shop. Ah, Ali. comprar a baqueta. Comprar a foi isso mesmo. baqueta. E lá, conversando com ele, eu perguntei sobre a questão de referência. Porque até então você não tinha muitas bandas ali verdade. que eram referências. Como é que ele fazia pra poder pegar questão Sim, de sim. linguagem rítmica, várias histórias. Ele falou, cara, a gente tem que ouvir tudo. Né? Para você, nesse seu processo de construção, assim, de uma identidade, creio que quando você iniciou, você já tinha algumas bandas que já faziam. Por exemplo, Sim, aqui sim. você tem a Atos do Rei, que já tinha um pouco Isso, dessa isso, linha. O pessoal também lá da banda do PA, da Renascer em São Paulo, também já tinha um pouco dessa linguagem, um pouco mais do ritmo baiano, né, de modo geral. Ministério Louva a Deus. Tem uma banda de Maceió que eu gosto muito, chamada Ungidos 4. Conheço também. Muito, muito bacana. Eu fiz um evento com eles lá em Mussurunga, com o Pastor Léo. Assim, foi fantástico o evento. Então, como é que foi para você essa construção de pegar referência, de ter que ouvir eventualmente alguma coisa mais aqui nativa mesmo da terra? Como é que foi? Na verdade, Deus, ele foi me dando as canções, né? E tipo, foi me colocando pessoas que já tinham, musicalmente falando, uma história, às vezes até no secular. Foram Sim. pessoas do secular que vieram. Por exemplo, um dos meninos que produz, o próprio Luan e o Cris, que é uma das pessoas que produz o meu trabalho, ele veio, tocou com White City lá atrás. Sim. Então, já tem meio que uma experiência, uma vivência. E hoje, por exemplo, os pagodes mais atuais que tocam aí no Paredão, é réplica da réplica do que Já esse tinha pessoal feito lá fazia atrás. lá atrás. Eles não, infelizmente, não criam algo novo. Ó. Você vê que às vezes é 3 notas e E o solo o sempre o bloquinho, mesmo, né? o solo sempre o mesmo. É. Tem 10 bandas, eu tava vendo bloquinho de alguma coisa lá. Sim. Aí várias bandas, 50 bandas com o mesmo solo. Exatamente. Com o mesmo solo. Então, assim, graças a Deus eu tive esse privilégio. Deus colocou essas pessoas na minha direção para, de fato, revolucionar. Eu creio que o chamado de Deus tinha para minha vida. É porque quando você vai olhar a Louvadeira, essa galera, eles atingiram, mas não atingiram igual uma Oficina, Sim. igual um Sonho e Louvor. Entendeu? Sonho e Louvor talvez rompeu a bolha. Rompeu a bolha. Então, assim, foram bandas que, dentro do seu estilo, e hoje no meu estilo não tem. Não existe. Não existiu. Teve bandas que foram muito boas. Fui do PA, Louvadeira, que é o Dedê Júnior, que até que canta hoje, que é excelentíssimo, maravilhoso. Mas ele canta outras coisas. Sim. Então, assim, no meu segmento não tem. Então, Deus falou no meu coração, vá que você vai romper. Eu vou fazer você romper e vai levantar outros. Quando eu comecei a tocar, eu comecei a romper, a fazer vários eventos aqui na Bahia, fui já para alguns estados. Várias outras bandas hoje tem, várias. Começaram a voltar, bandas que começaram a voltar a animar, porque viu que eu estava conseguindo. Tem acesso, romper. né? Tem um local para isso. Isso, vai indo. Só que é um processo, porque às vezes Deus ele usa quem quer da forma que ele quiser. Tem música disso, né? Tem uma música disso. Tô ligado. Que é o quê? Que Deus, poxa, eu não tenho cara de pagodeiro. Não tenho. É o estereótipo, né? Estereótipo, de né? pagodeiro. De pagodeiro, dizer, posso, você é o pagodeiro. Não, pô. Mas Deus disse, vai, é você que eu quero que faça. Cada um tem o seu papel. Sim. Né? Deus tem uma mensagem, que é um dos erros, que aí volta para a questão do ritmo, que é um dos erros que a maioria hoje dos brasileiros comete, que é o que? É a réplica do que os americanos fazem, o que do outro faz. Mas o que é que Deus tem para você? Tem para você, que é a mensagem que Deus traz para você para passar para os outros. Então é isso que eu busco. Sim. Dentro do segmento que é a cultura. Eu estava vendo uma entrevista de um músico, me esqueci até o nome dele. Ele falando sobre acho que é o Fábio Aposan, ele falando sobre o pessoal de fora do Descende, que veio pra cá e foram olhar, quando viu, aí disse, não, isso aqui que a gente toca lá fora, só réplica do que a gente toca. Quero ver o que é que o Brasil tem. Pra oferecer. O que é que original, né? Original, e não tem. Então, assim, eu sempre busco fazer. Claro que eu boto uma versão ali, mas Deus me traz a mensagem, eu entrego essa mensagem dentro do pagode. E, velho, tem gente que só escuta reggae.
Tem gente que só escuta forró. Sim. Tem gente que só escuta pagode. É uma realidade. Exatamente. Então, assim, Deus, ele levanta as pessoas diante, cada um com seu propósito, cada um com seu objetivo. O importante é o que eu via lá atrás, e aí vem uma das coisas que me fez também levantar nessa questão, é que muitas dessas bandas, às vezes, se queimaram porque eles tocavam, acabou de tocar, ia pra trás do trio pegar a menininha. Aí foi queimando o som, foi queimando, não tinha compromisso com Jesus. Não tinha vida com Deus. Não tinha vida no altar, não tinha compromisso. Então eu fui rompendo. Hoje eu toco em denominações que nunca imaginaria tocar. E o pessoal fala, rapaz, quando eu te conheci, tem um pastor que ele chegou pra mim, rapaz, quando eu te conheci, achava que você era desviado, pô. Pagode, não sei o quê, mas fui convivendo com você. Não, pô, esse cara. E ele só ouve hino antigo. Só coisa antiga, mas no evento dele ele me chama pra juventude. Não, é você, eu confio. Sim. Sempre me chama pro evento, porque é relacionamento, é você mostrar quem você é, que você tem testemunho, que você tem vida no altar, né? Que você é uma pessoa que você se entrega de verdade a Cristo. Exatamente. A gente não pode atrelar, né? A sua entrega a um ritmo que você... Um estereótipo, né? Não, que é natural. É natural. As pessoas associam muito isso, né? Eu tenho um amigo meu que ele fala, não, hoje a gente vai tocar música de adoração. Mas ele quer dizer música lenta, né? Mas o pagode é uma adoração. O que você tem ali a letra daquela música, se tem uma letra que enaltece Deus, que faz atributos de Deus, é adoração. A questão é que, lógico, a gente compreende isso, que tem momentos específicos e oportunos para você tocar. Às vezes é um culto totalmente congregacional, tem uma pegada diferente ali. É normal você não colocar, mas não que não possa, não que seja errado, mas é muito de estar sensível ao que Deus tem para o momento. Né? Isso é importante. Marquinhos estava falando e eu acho que tem muita coisa que é comum. Eu sempre falo isso aqui, né? Que parece que todo mundo que vem aqui, parece que a história meio que se repete. E algumas coisas que você falou me chamou a atenção, porque eu acho que é o que a gente tem vivido. Primeiro que o fato de a gente não querer o chamado, eu acho que isso é impressionante, porque é comum a todo mundo que eu converso, que você vê que tem um chamado de Deus assim na vida. A pessoa queria fugir. Primeiro passo era esse. Não é uma coisa que a pessoa sempre almejou fazer. Às vezes até gosta, normalmente gosta, mas é aquela coisa do peso. Não é o que eu quero pra minha vida, eu não quero viver disso, aí é esses que Deus chama. Ou então não acho que é preparado para aquilo, né? Ou esse é fato, né? E como você mesmo falou, do estereótipo. Normalmente você fala, mas Deus, tem tanta gente que talvez poderia ser usado nessa área e tal, mas Deus chama você, que é uma das coisas que Deus tem falado comigo muito sobre isso. Eu tenho perguntado, domingo até a gente fez um evento lá, e no culto lá na igreja, no encerramento do congresso. E aí pense que eu saí do... Puxa, você sabe aquela noite que você fala assim, mano, não foi, velho, não rolou. Eu sempre uso esse extremo, não rolou. E aí eu saí triste, assim, do louvor. Teve um problema no VS e tal. Na hora que estava soltando lá, deu o equipamento o retorno do baterista deu problema, ficou sem retorno, aí ele não estava ouvindo o VS. Aí saiu o clique, teve que tirar o VS no meio. Pô, isso já mexeu com a minha cabeça, e a gente que ministra, você sabe como é. Desestabiliza, né? Você desestabiliza total, você desconcentra e tal. Mesmo assim... aí acabou o culto, eu sentei lá no fundo da igreja e fiquei assim, mano, porque Deus tem falado várias coisas comigo, assim, eu fiquei assim, não, isso é tudo loucura da minha cabeça, pô, não é o que Deus tem pra gente, não, pra mim não, vou fazer outras coisas, vou focar em outras coisas e tal. Aí beleza, aí acabou o culto, com esse pensamento na cabeça, a gente voltou, tocou o final do culto, foi massa, assim, e aí eu já toquei sem o fone, eu falei, rapaz, tá bom, velho, meu fone não tava tão bom como tá aqui, mas eu falei, deve ter sido a última música e tal. E aí acaba o culto, e não que a gente espere feedback de ninguém, né? Mas no momento que eu tava ali, eu precisava de algumas respostas. E aí foi 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Rapaz, eu fui extremamente abençoado hoje. Deus te usou, Deus usou louvor, Deus abriu o céu. E aí você fica assim, não, mas não foi o que eu senti quando eu tava tocando, não. E aí parece que foi só Deus te respondendo, assim. Aí no final eu cheguei em casa, e aí eu sempre assisto algumas pregações, tenho um propósito meu com Deus de... dedicar um tempo diário mesmo, como se fosse meu dízimo do meu tempo para Deus. Então eu assisto uma pregação, eu oro, todos os dias aí eu faço o meu devocional, e aí eu fui assistir uma pregação, pronto, aí pra quê, velho? A pregação toda falando sobre isso, sobre o chamado, e como você mesmo falou, Deus usa quem Ele quer, porque não se trata da gente, pô. Se trata dele, quando Ele quer, Ele vai fazer e acabou, não tem o que a gente fale, e muito pelo contrário, se Ele pega aquelas pessoas que talvez a gente olhe e fala, não, essa pessoa tá mais capacitada, não vai ser Deus, vai ser a pessoa, a gente vai achar que é a capacidade da pessoa e tudo mais. Então, tudo isso que você tá falando só tem confirmado, para mim já valeu a entrevista aqui, que Deus já falou comigo aqui, mas é uma característica comum, e eu acho que é uma característica comum para os nascidos para adorar.
o tema do projeto ele tem isso, né? Essa ideia de levar pessoas para adorar o Senhor na eternidade. Você tocou em outro ponto, já falei alguns pontos aqui, mas outro ponto bacana que foi essa questão da vida com Deus. Mano, Deus não vai usar pessoas que não... O propósito não vai fazer com que as pessoas se desviem de Deus. Muito pelo contrário. O propósito vai aproximar ela de Deus e aproximar as outras pessoas de Deus. Então, quando entra nisso de pessoas que às vezes estão preparadas, elas estão preparadas por um lado, mas talvez não estão por outro. Que é uma vida de busca ao Senhor e tal. Então, isso para mim é muito claro quando você começa a falar aqui de buscar o Senhor, de ter que levar uma vida de santidade para cumprir o propósito, porque, mano, senão não vai, velho. E é você saber muito bem dividir e dar muito mais voz ao Marcos adorador do que ao Marcos artista. Que não deixa de ser, você está fazendo uma arte, é natural esse tipo de coisa. Mas quando a gente compreende que antes disso tudo, eu sou adorador, eu estou aqui cumprindo um propósito. Eu estou aqui levando as pessoas à adoração, ao entretenimento natural, é lógico, a uma celebração ali, mas quando eu sair daqui, eu preciso continuar fazendo isso. É verdade. Né? Não é apenas o fato de estar ali no palco, estar em evidência e dizer que é uma coisa, mas Deus ele espera muito mais a obediência do que simplesmente uma promessa vazia, uma falácia qualquer. Então, esse cumprimento, quando você compreende essa ideia de que, olha, eu nasci para adorar e para que eu possa adorar na eternidade, eu tenho que começar a fazer isso aqui. Aqui é o local que eu tenho disponível para fazer isso, porque lá já não tem mais nenhum teste. É verdade. Lá é a Vera, tipo assim, é isso, é plenitude total. Então aqui é que eu tenho que ser moldado, aqui é que eu tenho que ser aperfeiçoado nesse aspecto. E a adoração, e no meio da música de modo geral, é muito importante que você saiba separar isso. E você, olha, eu tô aqui cumprindo um propósito, independente de como vai ser a audiência, independente se vai ter holofote, se vai ter flash, se vai ter foto, o que tiver que seja, eu preciso vir aqui dar a mensagem que Deus me enviou. E a forma como você faz isso é, assim, ao meu ver, maravilhosa, porque é algo totalmente... Fora da curva. Além de ser fora da curva, é propício aqui para a nossa realidade. Salvador, Bahia de modo geral. Né? Me lembro depois de te entrar um aqui pouquinho nesse a gente tem muito dessa cultura, e eu digo porque eu trabalho com adolescentes e adolescentes de comunidades, e que o pagode tem força total. E que a minha conversa com eles, velho, depois do culto domingo, dá de paredão, porque senão eles vão. Então a visão é essa, eles sabem que lá, eu tenho um mesmo lá na igreja, que quase toda semana ele posta story com um bloquinho. Um bloquinho daqui, um bloquinho dali. Aí eu já dou os prints, chego na igreja e aí, qual foi? Aí quando foi essa semana, ele postou no culto, botou uma música de Thales, né? Aí eu fui também comentar. Falei, aí sim, é isso que eu quero que você faça. Porque tá ali entranhado na cultura, na comunidade. Então, a gente chegar e falar, olha, eu consigo fazer com a mesma qualidade, assim, em termos de profissionalismo, porque a gente sabe que a qualidade hoje em dia tem sido muito horrível, né? As músicas, conteúdos extremamente pornográficos. Sim. Parece que é uma narrativa de uma relação sexual ali no meio da música. E isso gera, para o pagode cristão, muito esse preconceito. Porque a galera começa a ouvir o ritmo e já quer associar uma coisa à outra. Só que na prática não. Então você tem um papel fundamental de mostrar a diferença. De falar, olha, não, eu tô aqui, eu tô levantando essa bandeira, mas tô levantando da maneira correta. Trazendo vida, não morte, entendeu? Isso. E como foi essa questão do nome? Escolher o nome. Era Nós Semeadores, hoje é Marcos Semeadores, mas o Semeador está ali, né? Foi na pandemia, né? Foi uma decisão mais estratégica mesmo, de ampliação, né, da marca. É mais fácil, por exemplo. Onde eu estou indo, eu estou divulgando a marca hoje. Sim. É Marcos. Onde Marcos vai, ele vai. A banda já é um pouquinho mais diferente. Isso aí já volta um pouquinho para algo que você falou, que é a questão do espiritual e do artístico, do business, né? Que tem esses dois lados. Foi algo que talvez numa segunda fase também me chocou. Porque quando você vai para os bastidores é muita coisa. Se você não sabe lidar e você não entende, pô, tem um business para você conseguir gravar uma música, para chegar, para você conseguir tocar nos lugares, tem um business. Sim. E no business tem pessoas que são cristãs. E tem pessoas que não são, tem pessoas que dão testemunho, tem pessoas que não dão. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Como? O espiritual. Não posso deixar o espiritual morrer. Não posso deixar de entender que se não tiver o business, não chego. Não alcança as vidas, a mensagem não chega nas vidas. Sim. Entendeu? Não alcança. Tipo, eu não tenho também músicos de qualidade se eu não tiver o business, porque eu não consigo sustentar.
aqueles músicos, que já é difícil, imagine. Já é difícil você encontrar nos estilos normais, imagine no pagode. Você encontrar músicos que tenham compromisso, Sim. que sonhem seu sonho, né, de estar ali tocando com você. E fora a quantidade da banda, Fora né? a quantidade da banda. Isso tudo tem um custo, né, por trás. E às vezes as pessoas não entendem esse custo. E aí esse balancear de, poxa, meu Deus, é mais o custo, mas eu posso estar fazendo o evangelho de outra forma, de outras maneiras. Só que Deus faz da forma que Ele quer. Entendeu? E aí tem a questão das oportunidades, como você falou, de levar a palavra. Eu toquei agora recente no aulão do Enem. Sim. Que era aberto para todas as pessoas. Ia ser no local, eles alugaram lá o Moriá da PIB e botaram lá, aí botaram uma banda secular. Aí chegaram e me indicaram, não, tem uma banda muito boa do segmento aqui, vai tocar. Para mim foi uma honra, um privilégio maravilhoso. Massa. Que eu toquei para muitas pessoas ali que estavam precisando ouvir o evangelho. Pessoas desviadas, pessoas que não conheciam o evangelho, pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. Eu tive a oportunidade de levar a mensagem de Deus através da música ali, para aquelas pessoas. Teve cristãs, é claro que tem, e tem também os ímpios que estão ali. Então, meu papel é esse, é chegar com a mensagem de Deus para as pessoas. E aí hoje a gente vive um paradigma, né? Não sei se é a palavra mais correta, que hoje a maioria das minhas músicas, ela não é só evangelística, é de exortação. Porque hoje você prega muitas vezes por ex-crente, Sim. O desviado. A maioria das pessoas que você vai pregar foram pessoas, já fui cristão, eu já fui. Então eles já sabem e foram desviados do caminho pela falta de um evangelho correto. Fora os desviados dentro da igreja. Né? Fora os desviados dentro da igreja. E por isso que eu venho com músicas como Aqui é Diferente, né? Aqui é diferente, Jesus que vai na frente, então eu vou mandar um swing para você dançar, só não pode rebolar nem vulgarizar. Aqui é diferente, Jesus que vai na frente. Deus é santo, então seja santo, pô. Então, na forma que você vai dançar, dance com santidade. Se alegre, se expresse com santidade. Então, cada canção que eu busco cantar, que Deus me dá para poder ministrar, é uma mensagem da cruz do alto, de verdade. Claro. Para tocar na vida da juventude, do jovem, das crianças. Essa é a essência, né? Essa é a essência. E tem tudo a ver com semeadores, né? Tá semeando literalmente a semente do evangelho, né? Eu acho muito massa essa questão do estilo todo. Eu que vim de fora. Eu sempre falo isso aqui e queria até entrar um pouquinho nesse assunto também, sobre a questão que eu sinto essa dificuldade de bandas saírem da Bahia para estourar, para romper essa bolha Brasil, né? Eu sempre cito o Lázaro, que para mim, talvez, que eu me lembre, foi o único que rompeu. Talvez Luan, mas não sei se muito por conta do Preto no Branco, depois ele começou até a sua... Tá chegando. Eu acho que tá indo por esse caminho, mas que tomou essa proporção, acho que Lázaro, né? Lázaro, e talvez muito mais pelo testemunho até. E depois pelas músicas também. Eu lembro que eu ia para São Paulo, eu ficava besta quando eu já morava aqui, quando eu ia para lá, e tocando em todas as rádios era o axé e as músicas mais axés, né? Porque ele estourou com outras também, mas... E eu vejo essa dificuldade, tanto que a gente, quando faz o festival aqui em 2012, a gente sempre 11, 12, não sei se vocês participaram no festival de música gospel que teve aqui, foi em 2011. Só de bandas e o nosso objetivo do festival era isso, era fomentar as bandas locais, né? Só de bandas que se inscreveram foram 153, eu não esqueço esse número, porque em 2011, sem internet, sem Instagram, tava começando o Facebook. O Facebook foi. A gente conseguiu 153 bandas. A gente viu a carência que tinha. Cara, muita banda boa pra caramba. Assim, que você olhava, mano, como que isso aqui não estourou? Como isso aqui não dá certo? Eu lembro de uma, Celebrar e Praise, não sei se você já ouviu falar. Os caras eram fera demais, pô. Esses dias eu achei no Instagram, Joy Lima, lembra de Joy Lima? Joy Lima chegou, ela participou, ela foi a vice-campeã. Ficou em segundo lugar no festival. Ela foi em segundo lugar no festival. Acho que eu me lembro desse festival. Fazer Globo, ela chegou a tocar uma música na Cama Bahia, que a gente conseguiu. Ela foi pra Minas fazer evento lá. Ela chegou a ameaçar ali, eu falei, Joy vai, velho. Porque a gente participou de perto, né? Teve muita banda boa, velho. Teve... Enfim, ele hoje não tá mais no meio evangélico, mas que parecia que ia também uma banda de um axé também, esqueci o nome.
Enfim, e aí eu vejo essa dificuldade aqui de sair as coisas de Salvador. E aí quando Deus começa a me trazer o Nascidos para Adorar, o propósito veio muito disso. E aí você foi muito preciso nessa questão da essência da cidade, de, mano, Deus tem algo pro Brasil. Como você falou do Descende, a gente tem conversado aqui com todo mundo que vem aqui e parece que é uma sensação em comum de todos, que Deus tem algo para o Brasil e muito através da música. E não vai ser copiando os outros locais. Deus tem algo para fazer através do Brasil, com a essência do Brasil, com a cara do Brasil. E, mano, o Brasil nasceu na Bahia, né? É verdade. Eu creio que Deus tem um propósito muito grande para a Bahia. O Projetos Nascidos para Adorar, ele tem muito disso, de juntar essa galera que tá fazendo um som aqui, que está fazendo adoração aqui, porque Deus tem algo em comum pra gente. E eu acho que isso vai romper o estilo musical. Não tem a ver com o estilo, não tem a ver com... É a mensagem. Tem a ver com a mensagem. E a mensagem é de santidade, mano. Porque, velho, não existe avivamento sem santidade. Senão não é avivamento, é movimento, né? Que o pessoal fala aí. Sim. E Deus tem um avivamento para trazer pro Brasil. Eu não tenho dúvida disso. E eu creio que vai começar. Já começaram em outros estados, mas eu creio que Deus tem algo pra Bahia. Porque eu tenho visto... A gente tem conversado aqui com algumas pessoas que têm vindo aqui também e todos têm falado isso sobre, mano, Deus tá fazendo algo, tem galera largando tudo na vida aí, como talvez a gente faça, para viver do evangelho, para viver disso, assim, só de uma palavra, sabe? E Deus tem dado direção. E eu acho que Deus vai juntar essa galera, mano. Não sei como, não sei o que vai acontecer, não sei o movimento, mas Deus vai juntar. E como eu falei, vai romper estilos. Não tem a ver com o estilo musical, tem a ver com a mensagem. E aí eu vi você falando essa mensagem através do pagode, pessoas através do hip hop, outros através da... Vamos chamar de música lenta, né? Do pop, rock. Isso, é pop. E eu acho que Deus tem algo para fazer aí. E eu fico muito feliz em ver que você tem se colocado também à disposição disso, né? Sobretudo de uma vida de santidade, porque eu acho que passa por isso, senão não vai, né? E o que você tem sentido disso, dessa questão da Bahia? Pô, precisa romper, precisa sair alguma coisa da Bahia. Eu já via, né? A grande referência que eu sempre tive foi Lázaro, irmão Lázaro, para mim, perfeito. E eu analisava justamente a história dele, como é que ele fazia. E uma das grandes referências que eu pegava, eu disse, rapaz, o estilo que ele tocava era mais difícil de entrar do que o meu. Porque o estilo dele era comparado à religião, né? O próprio nome, né? O próprio nome. Então, assim... Mas foi aceito, ele rompeu, ele mostrou que não é o estilo musical, porque, na verdade... As pessoas confundem adoração com estilo, gênero. E não é. Adoração é sua expressão diante de Deus. Pode ser uma dança, sua forma de vida, a sua vida diante de Deus, na verdade. Então, assim, eu acredito que há alguns anos atrás, um produtor chegou para mim e disse que era para me sair. Não cante pagode não, porque isso aí você não vai para lugar nenhum. E aí é Deus. Deus tem um propósito para minha vida. E aí ele olhou para mim e deu risada. Aí eu segui meu caminho, eu vou continuar. Se Deus falou, eu vou. Aí anos depois, olha ele atrás de mim. Porque aí comecei a romper, comecei a estar, o pessoal começou a ouvir, começou a ir para páginas de fora. Né? Eu viralizei com um vídeo... Um vídeo até não foi um contexto que foi de uns pastores que estavam no chá de revelação e a gente tocou, né, na hora lá. E será que é Davi ou Eloá? E esse vídeo eu não ia postar. Aí minha esposa e o menino mandou poste. Rapaz, postei esse vídeo, rodou o Brasil todo. Véio. E foi depois desse vídeo que consegui o meu selo no Instagram. Nossa. E aí, então, assim, são pequenas coisas que vão fazendo com que você vai rompendo. O ritmo vai chegando, as coisas vão acontecendo. Então, lá atrás, essa pessoa falou comigo que eu não ia conseguir chegar onde eu estou hoje. Eu já consegui chegar, né? Já fui para as maiores cidades da Bahia, né? Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Vitória da Conquista, Feira de Santana. Que são as maiores. Hoje já estive lá. Então, Deus já está mostrando o romper. Sim. A promessa, né? Então, você vai fazer, você vai levar a mensagem. E assim, é muito gratificante, fico muito gratificante, quando é o feedback mesmo das pessoas. De eventos que você toca ali, mesmo no pagode, a gente está cantando lá o pagode versão de adoração, poxa, as pessoas se quebrantando, pô. As pessoas aceitando a Jesus.
Eu não costumo fazer o apelo, não costumo. Porque eu acredito... É algo meu. Eu prefiro que as pessoas elas se entreguem a Cristo. É algo meu mesmo, comigo mesmo. Que elas se entreguem a Cristo do que ela chegar ali, aceitou Jesus e depois... Acontece muito isso. Na emoção ali. Na emoção. Eu quero que as pessoas... Que o evangelho seja mesmo ali... compreendido, que a semente, né? Germine, seja algo sólido. Porque cada um tem o seu ministério. E o meu ministério é esse, é da exortação, de você levar uma mensagem sólida através do ritmo. Então eu acredito que Deus vai fazer. Se for só para Salvador, amém. Eu vou fazer o meu melhor. Se for para 5 pessoas, amém. Se for para 1.000, amém. Se for para 300, 500, 1 milhão, amém. O importante é levar essa mensagem. E eu creio que é a unidade, como vocês falaram aqui, a unidade que vai fazer com que a música da Bahia rompa. Sim. Né? Porque quanto mais pessoas estiverem falando, poxa, ó fulano, ó, é o povo unido. É a união que faz a força. Exatamente. Né? Na Torre de Babel, Deus teve que separar o povo, porque senão eles tinham alcançado. Verdade. Né? Essa união serve tanto para o bom como para o mal. Bem é um mal, princípio. Né? A união é um princípio que tanto para fazer o mal quanto para fazer o bom, você pode alcançar o impossível. Exatamente. Então ninguém consegue nada sozinho. Sim. É unido, é abençoando o outro, é você se esforçando, é você ouvindo, né? O que é que eu posso te ajudar, o que é que eu posso fazer por você. E eu creio que é isso. Falando nisso, me corrija se você já tem ou não. Hoje está muito em alta os feats, né? Essas participações. Você acha que isso também é um meio, é uma forma que você tem de talvez trazer alguém que já esteja em um outro nível com relação a conhecimento, né, nesse quesito, e trazer essa realidade aqui para o pagode, para uma participação? Isso também pode ser uma forma de você conseguir avançar nesse aspecto? Então, assim, eu fiz já o feat com o Dom Russo, que é um DJ maravilhoso, Sim. Abençoado por Deus. Conheço. E a música Sou Mais Que Vencedor tem alcançado muitas vidas, já bateu mais de 100 mil visualizações no YouTube. Confiram lá no YouTube, em nome de Jesus. Ficou muito bem feito. Tem um agora que eu vou lançar, que é com o Cristiano, chama Lorde, também que é da Bahia ele. E o Dom Russo, ele morou aqui na Bahia um tempo, né? Foi embora. E eu tenho feito mais com a galera daqui. Sim. Mais pra frente eu vou abrir para outros também de fora. É importante você trazer de outros gêneros para você, para o som, né, chegar em mais pessoas. Com certeza. Ótimo. Mas, eu queria parar um pouquinho para a gente falar dos nossos patrocinadores e depois entrar um pouquinho no que vem aí pela frente, de projetos, de coisas novas. Pode projetar, cadê? Vamos lá, Guga Cabeleireiro. Então, esse é o nosso patrocinador aí, que está desde o início com a gente. É um cara fantástico. Inclusive, hoje eu estive lá, levei minha sogra, na verdade, vou fazer lá um negócio no cabelo dela. Você me deu brecha pra fazer piada de sogra. Não vou fazer piada do seu cabelo. E aí, em breve, inclusive, ele vai estar com a gente aqui. Né? A gente está só organizando algumas questões de agenda mesmo para compartilhar. Então, você que precisa aí organizar o seu visual, o Google é o cara ideal para isso. Fica ali no Cabula, o salão dele, então vale super a pena. Tá estourado. Tá demais. Bom, temos o próprio estúdio aqui, que é o Mostarda e Bessacine, uma parceria da Mostarda Publicidade com a Bessacine. Se você quiser fazer seu conteúdo aqui para rede social, curso, gravar seu podcast, eu sempre tenho falado, a gente tem feito alguns podcasts aqui que estão bem legais, assim, tá tendo uma expressão bem bacana. Temos toda essa estrutura aí para atender vocês. Agora com câmeras novas aí, novidades chegando, tem muita coisa boa rolando aí, velho. Então é só entrar em contato com a gente aqui e vem gravar seu conteúdo. E a Bessacine, né? Que é essa produtora que faz aí, que você possa imaginar de conteúdo audiovisual, eles estão fazendo coberturas completas, com drone, com o que você precisar ali para o seu evento. Não tem um limite. É de 2 pessoas a infinita aí ele tá fazendo. Estourado, e fazendo a qualidade. Assim, como é o nome dele? Bispo Bruno Leonardo. O homem tá estourado. Jogo na Fonte Nova. Agora você tá me devendo o meu ingresso, velho. O cara fez jogo de São Paulo e eu falei, velho, me bote lá só pra fazer. Eu fico com um colete lá, fingindo que tô te ajudando, só pra assistir o jogo lá do estádio. Ele não me deu. Então, procure também aqui na descrição do vídeo, tem todos os contatos da Bessacine. Entre em contato, que eu creio que vai ser bênção pra você.
Pronto. E você que quer patrocinar a gente, eu tenho falado isso aqui mais pela fé até do que se não quiser também, mas Deus falou com você, não é culpa minha. Entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente tem muita coisa para acontecer ainda. O podcast, eu acho que vai fazer 1 ano. Agora em dezembro, né? Acho que Acho sim. que faz 1 ano, a gente lançou, se eu não me engano, em dezembro do ano passado. Foi resposta de oração. O próprio Verdade. Guga é resposta de... Eu tô esperando ele vir aqui para contar essa história, Com resposta de certeza. oração pra gente. A gente tem visto Deus abençoando testemunhos já de pessoas que vieram aqui, testemunho de pessoas que assistiram o podcast e depois relataram o quanto Deus falou. Teve uma família que se converteu, falei, né? Que foi para uma igreja e se converteu com todo o programa. Não por conta do programa, né? Por conta de Deus, Uma mas mensagem, foi uma ferramenta usada, né? Então, eu creio que Deus tem muito mais para fazer. Faça um pouco pelo projeto que a gente tem falado aqui, de trazer a Bahia aqui para falar de adoração. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Tem a lojinha, o NPA, que já está no ar. Eu cheguei a divulgar aqui, mas a gente está fazendo alguns ajustes aí. Inclusive essa blusa que nós temos aqui, tem Nascidos para Adorar atrás. Em breve vai ter caneca, vai ter boné, vai ter muita coisa do NPA aí. Muita linha não só da marca NPA, mas do contexto. Enfim, em breve vai ter muita coisa e você que quer patrocinar não fique de fora. Exatamente. Futuro, vamos lá. Antes eu queria falar um pouquinho, a gente chegou comentando aqui, eu achei engraçado porque eu vim do rock, né? Nasci em São Paulo, estava vindo na parada do rock e aconteceu muito isso, né? Daquela questão de romper barreiras, do preconceito. Eu cheguei a tocar em igreja, baterista também, cheguei a tocar em igrejas tradicionais que não tinha bateria, que eu tive que levar uma bateria para tocar e eu quase apanhei na igreja. Assim, tipo, que isso? Eu tô trazendo bateria, enfim. Meu Deus, o mundo pra igreja. Tipo isso. A gente conseguiu romper essa barreira um pouquinho. Hoje o rock ele é muito bem aceito. Eu digo que até esse estilo chamado adoração, ele tem um pé no rock muito pesado, distorção pra caramba. Gigantesca do rock. E aí a gente tem oficina, as bandas de rock e o próprio rock dele, Fernandinho, é rock impuro, pô. Sim, o último CD de Fernandinho tá mais rock que Resgate, que o próprio alguns álbuns de oficina, enfim. E aí eu achei engraçado que eu fui em alguns eventos recentes agora, e é quando você começou a tocar, a galera cantando a vera, assim, pra valer. E aí eu falei, pô, ou eu que não tenho o costume de ouvir pagode, aí eu fiquei perguntando, essa galera tá ouvindo essas músicas onde? Porque tava todo mundo cantando, eu achei massa. Eu falei, mano, a música local e a galera tá cantando. Então como é pra você primeiro ver a galera cantando sua música e depois como é que faz pra ouvir? Porque eu fiquei curioso, eu falei, mano, eu não ouço no contexto, eu não vejo tocar nas igrejas, porque na igreja tem essa questão de culto. Mas eu falei, todo mundo conhece, velho. E como é que é pra você isso e onde ouve as músicas? Pra mim é gratificante, todas as plataformas digitais, né? @Marcos Semeadura, Spotify, Deezer. Pode ir lá no Instagram que também tem o link, né? @Marcos Semeadores. No YouTube, você é bem-vindo para ouvir o som da Bahia, Marcos Semeadores, para ouvir a mensagem de luz e de fé. Isso aí. Meu convidado. Massa. A casa é sua. Então, assim, para mim é gratificante demais, né? Que é a mensagem que está chegando, né, aos corações, a mensagem de luz. Eu recebo muitas mensagens de mães falando, meu filho, rapaz, fica escutando o dia todo, rapaz. É o tempo todo, ouvindo você, bota lá e fica vendo no YouTube. Isso para mim não tem preço. Saber que eu tenho sido referência para uma criança que está sendo... tipo assim, hoje a influência, né, que a gente vê é o que? A prostituição, a pornografia, infelizmente, nas músicas que a gente tem hoje. E eu estar influenciando positivamente com mensagens sadias, mensagens que levam o amor de Deus, esperança, a paz, não tem preço isso. E é um romper. Exatamente. Né? Eu acredito assim que uma das coisas que tem que me fez romper é a unidade. Eu estar unido com pessoas maravilhosas, como o próprio Jaziel, que veio aqui, influenciador. Sim. Uma das coisas que me fez romper foi minha amizade com ele. Porque a gente se conheceu há um tempo atrás e tanto ele cresceu na área dele e eu cresci na minha por conta da nossa parceria. Né? Eu sempre ajudando ele no que podia, ele sempre me ajudando no que podia. Então, foi uma das coisas que me ajudou bastante a romper. Massa. Foi isso. Teve o Dom Russo também. A gente se uniu, nós três, e a gente sempre pensava, sempre conversava, sempre trocava figurinhas. Então, assim, e outra coisa é você investir no seu ministério, não ter medo. De você investir, de você... Fé, né? Fé, você impulsionar, você colocar pra frente mesmo, porque é isso que vai fazer com que o som chegue nas pessoas. Exatamente. Que é o que eu falei da questão do business e tal. Você tem que investir. A música não chega por si só.
nas pessoas. Ela vai chegando. Quando você vai mexendo, vai passando de um para outro, de um para outro. E uma das coisas que me fez romper justamente era que a maioria dos eventos, os produtores estão colocando por último e as pessoas estavam ficando. Eu vi isso, eu achei massa. A galera Normalmente ficava... a galera não ficava, né? Tipo, a última banda era a atração A depender da principal. banda, o cara sai antes. Verdade. Sai antes. Aí, tipo, a galera tava ficando, pra glória de Deus. Então, assim... Mas por quê? Porque a música tinha chegado. Sim. Entendeu? As pessoas estavam escutando, as pessoas tinham gostado da mensagem, estavam indo, tinham abraçado, porque também é algo da Bahia, cultural nosso. Exatamente. Né? É algo que as pessoas se identificam, é um projeto que é de Deus, não é meu. Esse projeto, literalmente, é de Deus. Então, para mim, não tem preço estar fazendo a obra dele, né? Independente das críticas, das pauladas, independente das opiniões contrárias a mim, é gratidão. Sim. Demais, eu sou grato demais a Deus. Isso é bom. Essa ideia de você ter essa visão muda tudo, porque a gente precisa acreditar no que Deus nos confiou. Então, quando você acredita e você busca fazer ele da melhor forma possível, é muito natural você ter o alcance, você ter o crescimento e você ter essa oportunidade de semear a palavra. Então, se cada vez que você estiver ali diante do altar ou de um palco, qualquer coisa que seja, você ter essa ideia de que ali você é um semeador, efetivamente. Ali você não vai ser responsável por converter alguém ou para isso, aquilo, não. Você está lançando uma semente de uma forma muito específica, muito bacana. E as pessoas ali, elas vão ali no tempo certo receber ali um nutriente, aquilo ali vai crescer, vai germinar e vai dar fruto. Isso aí é um fato. Então, com certeza, o tanto de pessoas, eu creio, que já ao ouvir as suas canções, ao estar ali dançando ali diante de um evento, mas em algum momento sentir o toque de Deus, algo que você não vai conseguir nem calcular. Então, assim, a nossa preocupação é ser isso, é ser esse semeador. Então, que você cada vez mais esteja com esse propósito firmado, né? Você e quem está ao seu lado, esposa, é importantíssimo, né? Essa ideia da visão, né, desse projeto, e que você peça sempre a Deus sabedoria para colocar pessoas ao seu lado no ministério, na banda, que também tenham essa visão, para que vocês cresçam em unidade e buscando sempre fazer a vontade dele. E você estava falando de Jaziel, hoje vamos estar mais tarde ali na pré-estreia de mais um filme, mas tá estourado, né? Hoje tá também. E aí, falando agora de futuro, o que vem aí pela frente, como é que tá os próximos passos aí do projeto? Eu tô projetando agora gravar 2 músicas, né, 2 clipes no mesmo local, 2 para 3, né, clipes. Tô procurando ainda um espaço para poder gravar, e assim que estiver pronto a gente vai estar lançando essas músicas. Eu tô projetando uma música aí, uma terceira música fora do estilo, que seria algo voz, ukulele e carrom. Massa. Mas ainda não tá 100% certo, porque a questão algumas coisinhas, né, que a gente tem que ajustar, mas eu acredito que vai vir um projeto maravilhoso, vocês vão amar músicas... Selo Semeadores, com a mensagem positiva que vai tocar no seu coração. Amém. E como é que faz aí para chamar o Marcos Semeadores para o seu evento, igreja? Marcos Semeadores, vai lá no Instagram. Também vai em tudo que é lugar, como é que funciona aí? Ou Rapaz, eu evitei bastante, né, durante um tempo de ir para a igreja, por conta da questão do que aconteceu com minha mãe lá. Sim. Que é o quê? A estrutura. Que às vezes você vai na igreja e às vezes não tem estrutura, é só zoada. Por conta da percussão. Sim. Né? Então eu não quero isso, eu quero que as pessoas chegam lá, ouçam, mas eu vou na igreja também, vou no chá, vou no aniversário de um ano, vou em todo lugar assim, que eu puder, que tiver condições de eu ir, eu vou, né? Chega lá no Instagram, entra em contato conosco. É claro que tem todo um requisito, é claro, normal, que todo trabalho tem, né? Exige, mas estamos aí disponível. Lá no @Marcos Semeadores, manda uma mensagem que a gente manda o contato. Massa, show de bola. Massa. Mano, agradecer, né? Com certeza. Achei que foi massa o bate-papo. Muito bom. Como eu falei, né? Acho que Deus tem juntado uma galera aí boa aqui na Bahia, e vários estilos, de regiões diferentes. Rapaz, tem alguma coisa acontecendo. Eu não sei exatamente o quê. Mas os nascidos para adorar estão se juntando e creio que vai sair algo bem bacana aqui da Bahia para o Brasil, que eu acho que não vai ficar aqui. Vai começar aqui, mas não vai ficar aqui.
E agradecer porque eu acho que você está inserido nisso aí, Sim, Deus está amém. nesse projeto, né? Então, Exatamente. muito obrigado aí pela presença. Foi massa o bate-papo. Amém. E conte conosco, Sim, né? sim, Aqui é um sim. canal que você tem aqui à disposição para estar divulgando, para estar realmente passando informações, porque a nossa Sim. proposta aqui é realmente fomentar adoradores, né? Então, tudo que é trabalho que vai gerar nas pessoas essa ideia de adorar a Deus, estamos aqui dispostos para poder servir e ajudar. Então, que Deus continue te abençoando e conduzindo esta mensagem. Muito obrigado, gratidão a vocês. Devolvo também que vocês precisarem de mim, estou aqui à disposição para abençoar a vida de vocês. Amém. E a todos vocês que acompanharam, compartilhe esse vídeo, divulgue, que é só bênção. Amém, amém. Isso aí. Valeu, Lipão. Valeu, Valeu, pessoal. Valeu, Doug. Valeu, Marissa, que está aqui. Abraço. Pois é. Só a fotógrafa aqui, que já fez vários trabalhos com a gente. Deus abençoe a todos. E a você que está assistindo, lembre-se, você nasceu para adorar a Deus. Valeu.